Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, amigos e amigas que acompanham a Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Aqui estamos nós, reunidos mais uma vez para um cenários Trends, que faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. O tema hoje é planejamento e definição de estratégia na gestão de crise. Temos aqui conosco o Carlos Loja. Ele é diretor executivo da rede assistencial do Sistema Apvida. E também a Thaís Gomes Falcão, que é especialista em gestão de saúde e gerente de enfermagem na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM. Ela também trabalhou aqui na Secretaria de Saúde do Estado por muito tempo. Tem muito a oferecer em termos de experiência no nosso bate-papo que começa agora. Essa edição dos Cenários Trends discute a importância da definição de estratégias e de um bom planejamento para a gestão de crise nas empresas, tendo como base a experiência da saúde na pandemia, tanto na rede pública como na privada. Como uma atitude proativa no preparo adequado de equipes e rede assistencial, se traduz em eficiência, evidenciando a credibilidade e reforçando a marca por intermédio da confiança adquirida pelos usuários. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, dando bom dia, boa tarde, boa noite, inicialmente para o Carlos Loja, né? Carlos, é uma pergunta que eu faço a você e vou estender a Thaís também para ela entrar na sequência. Assim, o planejamento fortalece os trabalhos, certo? Pois tende a preparar as equipes e a rede assistencial de saúde para entregar um serviço mais eficiente, mesmo em situações de crise, evidenciando a credibilidade e reforçando a marca por intermédio da confiança adquirida pelos usuários. Vocês concordam com essa afirmação? Se sim, como é que isso acontece na prática, no dia a dia da gestão da saúde, né? Especialmente, que é o nosso tema de hoje por aqui? Começando pelo Carlos. Tudo bem, Carlos? Bem, Peri, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar, oportunidade de poder discutir, agradecer a Thaís aí por ter aceitado e a gente poder trocar um pouquinho de ideias e trocar, eventualmente, experiências. Acho que a frase que você citou, Peri, ela define exatamente a importância de um planejamento ou de o que a gente chama de plano de contingência ou plano de atendimento emergencial. A gente divide praticamente em 5 fases, né, a confecção de um plano de contingência, que vai da fase do planejamento, a preparação, a mobilização, a operação e a desmobilização, que eventualmente ela é até sonegada e as pessoas talvez não deem tanta importância para a desmobilização, mas ela é tão importante quanto a mobilização. Eu acho que muito do que a gente consegue trazer de aprendizado para um cenário de crise é que acho que a palavra-chave é a antecipação. Planejamento, e aí talvez muito da experiência conte, é você saber ou conseguir antecipar a quais cenários, ou a quais obstáculos, ou a quais desafios o seu sistema, ou a sua unidade, eventualmente o seu ambulatório vai estar exposto. Então, uma vez que a gente consiga antecipar o problema, a gente, quando aparece o obstáculo, a gente está pronto para resolver. Então, o que você falou é que se a gente consegue antecipar, seja uma necessidade, seja um problema, gera confiança. Então, acho que a sua frase ela é bem definitiva para explicar a importância de um plano de atendimento emergencial. Perfeito. Thaís, e você? Você concorda com essa afirmação? Como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu na sua carreira até hoje, né? Na sua experiência com esse setor?
E aí, Peri, tudo bem? Boa tarde, Carlos, Peri. Eu queria agradecer também pelo convite, tá? Queria cumprimentar vocês, dizer que é um prazer estar aqui para a gente trocar algumas ideias e também compartilhar conhecimento. Concordo, sim, com tudo que o Carlos colocou com relação a planejamento, mesmo numa situação de emergência. Muitas pessoas, a gente encontra cenários de caos quando a gente fala de emergência. E voltando aqui mais para a situação da pandemia do Covid, a gente precisa lembrar que no primeiro momento, na primeira onda, quando a doença surgiu, quando a doença chegou no Brasil, tudo era muito novo, inclusive em termos de evidência científica para terapêutica, né? Então, todos os serviços de saúde ficavam ali ansiosos para que a ciência descobrisse algo, publicasse algo para que a gente pudesse ter algum embasamento. Então, foi um momento muito difícil, o primeiro momento da pandemia, porque nós não estávamos preparados, isso é um fato, isso é fato para o Brasil inteiro. Os serviços de saúde não estavam preparados para enfrentar o caos que nós enfrentamos na primeira onda, tá? Mas algumas premissas, elas são fundamentais dentro desse planejamento, como o Carlos colocou aí os 5 pilares, e eu gostaria de destrinchar um pouco mais isso em termos de planejamento numa situação de emergência, de pandemia, de uma doença contagiosa, de alta virulência. E alguns pilares são importantes para a gente conseguir fazer esse planejamento de maneira assertiva. Tudo aconteceu muito rápido. A doença chegou lá na China em dezembro, quando foi aqui no Ceará em março, a gente já tinha no dia 17 de março o primeiro caso. E agora a gente está voltando com um número bem expressivo de casos. E aí, que lições ficaram desse planejamento que a gente fez lá no primeiro momento, ali meio que trocando o pneu com o carro andando, né? Que lições ficaram de um ano quase que se passou nos serviços de saúde? E aí é possível, sim, acredito que essa é a proposta dessa live, a gente discutir que ferramentas eu vou utilizar nesse planejamento. Antecipação, foi uma palavra que o Carlos colocou. E sim, é possível a gente seguir algumas premissas, como, por exemplo, a separação de fluxo de atendimento, tá? São coisas basilares, são coisas que a gente consegue fazer de forma mais assertiva e que a gente fez no primeiro momento que precisa repetir agora. Então, dentro do planejamento das situações de emergência, mesmo em emergências, mesmo numa pandemia, quando a doença ainda era desconhecida, é preciso e é possível planejar as ações. Joia. E, Thaís, como é que as redes hospitalares, falando aqui da pública e da privada, né, também, como é que elas têm se aproximado nesse momento de pandemia para debelar a crise? Como é que você enxerga isso? Olha, Peri, eu trabalho em serviço público e dos meus 12 anos de formada, 10 são em serviço público, tá? 11 são em serviço público. Então, eu vou te falar da realidade do serviço público, do SUS, tá? O que nós vivenciamos, o que eu vivenciei como gestora dentro de uma unidade hospitalar e que estou vivenciando novamente. Nós tivemos um apoio super importante na montagem e orientação com relação a gerenciamento de crise. Então, nós tivemos uma consultoria para estabelecer o que seria critério de prioridade nesse monitoramento. São muitas vertentes que eu vou citar aqui. Você precisa visualizar espaço, estrutura física, equipamentos médico-hospitalares, equipamentos de proteção individual, que fluxo de atendimento eu vou seguir, estabelecer, desenhar isso, divulgar, educar os profissionais de saúde naquilo que é prioritário, definir perfis, protocolos de atendimento. Então, são muitas vertentes. Se você não tiver um bom planejamento, uma boa organização dessas vertentes, de quem vai cuidar de cada coisa dentro de um gabinete de crise, você se perde e você acaba sendo atropelado pelas demandas. Então, assim, instituímos um gabinete de crise e isso foi fundamental para esse gerenciamento, esse momento de gerenciamento, esse comando, ele é extremamente necessário. E não necessariamente o comando, ele vai ser, em falando de hospital, do diretor do hospital. No nosso caso, o que eu vivenciei, sim, foi o diretor. Mas não necessariamente precisa ser o diretor do hospital, porque a gente entende que, além das demandas internas assistenciais, uma direção, ela cuida de outras coisas
de fora, que perpassam ali o ambiente da unidade hospitalar, né? Orçamento, contratações, verba, recursos, esse tipo de coisa. Então, a gente estabeleceu esse gabinete de crise em cima de uma estrutura que foi apresentada por um hospital de excelência aqui do país, que é o Sírio-Libanês, e em cima dessa estrutura a gente conseguiu conduzir a nossa crise. Uma coisa que é muito importante para qualquer gestor, e nesse momento ela é vital, é eu escolher o que é fundamental e o que é importante. São duas coisas bem diferentes. Muitas demandas que parecem ser urgentes, elas chegam para um gestor. Muitos incêndios para apagar durante o dia. No momento da crise, eu preciso escolher qual incêndio que queima mais e para onde que eu preciso focar ali naquele momento. Então, assim, primeira coisa, quando eu falo de crise, de Covid, de pandemia, é boa definição de fluxo de atendimento, separar ao máximo. Por mais que a minha estrutura seja precária, é separar fluxos de atendimento. Fundamental, é vital. Eu tenho que pensar, se eu estou num hospital que não é só Covid, que outros pacientes vão chegar. A realidade que eu vivi na primeira onda era uma realidade de emergência obstétrica. Então, as mulheres iam chegar para parir, de alguma forma, porque a gestação ela tem tempo para acabar, e não é razoável que essa paciente procure a maternidade para ter seu bebê e saia de lá com Covid. Então, são alguns exemplos, acredito que você vai desdobrar aí outras perguntas. Joia. Carlos, como é que você enxerga essa questão também dos fluxos de atendimento, né, que a Thaís citou, né? Como é que você enxerga esse ponto? Aí citou vários, acho que conceitos, eu queria agradecer ela, porque, de fato, acho que, independente de uma instituição ser pública ou privada, o conceito de resposta adequada a uma situação de crise, que agora nós estamos falando de uma epidemia, mas isso pode ser uma queda de luz, uma inundação, um incêndio, os princípios seguem a mesma lógica. E a primeira, ela falou uma coisa que é fundamental, que é a priorização. Então, priorização no ambiente de crise, e nós, como gestores, temos que ter a flexibilidade necessária, porque são decisões tomadas todos os dias, a todo momento, e uma decisão que hoje ela é importante e válida e certa, amanhã ela pode não ser, porque o cenário muda de forma muito dinâmica. Então, nesse cenário, nesse sentido, o fluxo de atendimento ele é fundamental. Como a Thaís falou, a separação física é o ideal, mas seguindo na linha da flexibilidade necessária, a gente sabe que tem estruturas, tanto públicas quanto privadas, que têm as suas limitações e que, eventualmente, a gente não consegue separar uma entrada, separar um espaço de espera, e aí entra em cena a criatividade para a gente poder garantir o afastamento necessário, garantir os espaços reservados para cada tipo ou grupo de pacientes, sem que haja uma exposição maior que seja desnecessária. Além da priorização, a Thaís falou de uma coisa que nós usamos frequentemente, que é estabelecimento, como ela falou, de um gabinete de crise, a gente chama de célula de crise, onde há os papéis estabelecidos, há uma divisão de tarefas que já é estabelecida, um fluxo de comunicação que deve seguir uma determinada hierarquia, que cada item deve ser solicitado numa determinada ordem, e que diariamente, durante a reunião de crise, se seleciona quais são os itens ou as pautas a serem trabalhadas, e nessa reunião a gente toma as decisões do dia para entender, no cenário que a gente viveu naquele momento, qual vai ser a adaptação, a resposta que a gente vai ter que fazer, e, eventualmente, ao longo do dia, havendo necessidade de reuniões menores, para que no dia seguinte a gente veja quais foram os resultados daquelas ações e a gente consiga planejar de novo. As palavras são priorização, flexibilidade, adaptação e dinâmica muito, muito grande. Eu tenho falado algumas vezes com algumas pessoas que eu acho que a coisa que mais fica desse último ano é aprendizado, porque o que a gente aprendeu a fazer de mobilizar equipamento, estrutura, insumo, gente, treinar, capacitar, alocar, é um legado que fica para sempre, assim. Thaís, como é que a gente pode dizer que os conceitos como esse, assim, como promoção da saúde, prevenção para melhores resultados, como é que essas coisas têm ajudado no planejamento estratégico pelas instituições, na sua opinião?
Um exemplo bem prático de promoção da saúde são as insistentes campanhas que existem aí por todo mundo do uso de máscara. Inclusive, estou sem máscara porque estou sozinha, tá? Mas, assim, são insistentes as campanhas por uso de máscara, higiene das mãos. E, gente, quanto tempo faz, quantos séculos já se faz que se fala que lavar as mãos, que as mãos são vetores de contaminação e que eu preciso lavar as mãos. E olha como isso cresceu em um ano de pandemia. Então, eu concordo demais com o Carlos quando ele coloca que houve um aprendizado muito grande, tá? Em diversos aspectos em termos de planejamento, tanto dentro das instituições de saúde, como nas cúpulas aí de secretarias de saúde, da alta gestão, né? Como na sociedade também. Então, as pessoas criaram hábitos que eu acho que vão ficar, né? Por exemplo, higienizar produtos de prateleira de supermercado. Gente, quem sabe o que passa naquelas prateleiras de supermercado? Quanto tempo a gente ficou, quantos anos nós ficamos fazendo nossas compras de casa mesmo, pegando essas coisas da prateleira do supermercado e utilizando sem higienizar. E isso se tornou um hábito, né? Mesmo que motivado até por uma certa... pelo medo mesmo, pelo pavor de ficar doente, a gente criou hábitos que nós não tínhamos, de coisas que já existem e que já foram descobertas há muitos anos, como as mãos serem vetor de contaminação. E aí você vê esse fenômeno da promoção de saúde nesse sentido, em torno da pandemia, ela voltar com um retorno também para os serviços de saúde. As emergências no mundo inteiro, elas tiveram uma redução muito drástica de volume de atendimento de pacientes não COVID, porque as pessoas, a população, a sociedade, em sua maioria, com exceção de países de primeiro mundo, que têm uma medicina de família muito bem estruturada, elas têm um hábito, ou tinham um hábito de procurar as emergências como se fossem conveniências, para pegar uma receita. Isso no serviço público é muito comum, para pegar uma receita, para pegar um atestado médico, e esse volume de pacientes, ele diminuiu muito. Então, a gente teve um fenômeno aí que a gente esperava que as emergências fossem explodir, né? A gente esperava que as emergências fossem ficar realmente encharcadas de pacientes com coronavírus e sem, mas o que aconteceu no mundo inteiro, e tem relatos na literatura disso, é de que houve uma redução importante de atendimentos de emergência, ou em geral, não COVID. Houve uma redução, gente, de síndrome gripal em criança, porque as crianças não foram para a escola, então elas não tinham convivência com outra. A minha filha, que tem 4 anos, ela tomava antibiótico pelo menos uma vez por ano. Ano passado não teve antibiótico, vai fazer um ano que ela não toma antibiótico de jeito nenhum, porque ela não foi para a escola, ela não conviveu com outras crianças, então os hábitos mudaram muito. O coronavírus, ele trouxe aprendizados para os serviços de saúde, em termos de planejamento, estruturação, para enfrentamento de crise, que, como o Carlos falou, agora foi o Covid, mas pode ser uma enchente, pode ser um incêndio, pode ser uma catástrofe, planejamento de catástrofe mesmo. Mas também ficaram muitas lições para a população, tá? Mudaram-se muitos hábitos em termos de promoção e prevenção da saúde. Muitas pessoas mudaram seus hábitos e eu acho que isso vai ficar. Acho muito difícil que isso passe, que seja uma página na história da humanidade que vai passar. Eu acredito que vai permanecer. Joia. E para você, Carlos, como é que acontece no Apvida, né? Qual é o tratamento dado para questões como promoção à saúde e prevenção dentro do planejamento estratégico da empresa? A gente já tem diversas iniciativas que abordam a questão da promoção da saúde, né, e que, de alguma forma, incentivam comportamentos saudáveis, né, aos nossos beneficiários. Tanto programas de doenças específicas, quanto programas de promoção de saúde especificamente. A Thaís tocou num ponto que eu talvez tenha o mesmo entendimento que ela, de que para um grupo de pessoas, de fato, vai haver uma mudança de comportamento específico que vai fazer com que essas pessoas se exponham menos a riscos sanitários, né? Vamos chamar dessa forma, porque nós estamos falando de uma coisa que é básica, né? No século XIX, descobriu-se que lavar a mão tinha menos infecção durante o parto. Se a gente lavasse a mão antes, se a parteira lavasse a mão antes de fazer o parto. E a gente, de fato, ainda não conseguiu alcançar, como sociedade,
e, eventualmente, na própria saúde, a excelência num hábito básico que é a higienização das mãos. A Thaís deve concordar comigo e saber que higienização das mãos é um cuidado básico para qualquer instituição de saúde e ainda é um desafio em 2021, para a gente convencer todos os profissionais que existem os momentos adequados para fazer a higienização das mãos. Tem duas formas de fazer, que se faz com água e sabão, faz com álcool e tal. Então, a dificuldade, o momento difícil deixou essa mudança, que talvez eu não seja tão otimista quanto a Thaís, entendendo que, como seres humanos, vamos ter a heterogeneidade que nos é peculiar, e um grupo, eu acho que sim, mudou. Acho que as crianças, principalmente, que a Thaís citou, elas não só, acho que nem só a escola, né? As crianças hoje vão aprender a lavar a mão. A criança não lava a mão. E elas hoje, até pelo cenário, pelo que vê na televisão, pela conversa com os pais, as crianças começaram a lavar a mão. E isso vai fazer com que a gente tenha, talvez, menos atendimentos. Então, nesse ponto de vista, nós entendemos que a nossa empresa tem uma responsabilidade social que envolve o incentivo de boas práticas e a educação, não só dos nossos beneficiários, mas através dos nossos beneficiários e dos nossos canais, da população em geral, né? Fazendo um chamamento a eles a que as boas práticas sejam implantadas e incentivadas. Perfeito. Carlos, a gente sabe que o Apvida tem uma capilaridade já muito grande no Brasil, isso é um fato, né? Então, inclusive em Manaus, que foi um dos grandes cases, assim, tem sido um dos grandes cases nacionais em termos de gestão de crise, né, nessa área de saúde, em aspectos sanitários. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse exemplo, né, de como foi a experiência de vocês por lá, e em seguida que também falasse para a gente o que isso trouxe de know-how para ser trabalhado aqui no caso do Ceará, já que a gente vê a volta desse aumento substancial de casos por aqui também. Obrigado, excelente pergunta, Peri. Acho que Manaus capacitou a nossa empresa a responder melhor a qualquer eventualidade que aconteça. A gente já faz um acompanhamento diário de alguns indicadores que geram os gatilhos para a gente acionar toda a mobilização necessária para se instalar um atendimento adequado, né? Então, o aumento de demanda foi percebido lá em Manaus e a gente, de imediato, mobilizou recursos. Mas, como vocês devem saber, Manaus tem algumas peculiaridades, como a logística, por exemplo. A logística de Manaus é uma logística diferente de outras cidades do Brasil. Manaus está localizado no meio da floresta amazônica, a chegada por caminhão ela é muito penosa, praticamente ela hoje é inexistente. Então, o aprendizado de logística para nós foi enorme, porque a maioria dos insumos e equipamentos que foram para Manaus foram por via aérea, seja em aeronaves da companhia, seja por fretamento, para a gente poder adequar a nossa resposta. Lá, nós tivemos a oportunidade, Peri, de abrir um hospital de 120 leitos em 5 dias. E, além disso, ampliar a nossa capacidade de atendimento nos hospitais que já tinham lá a quase o dobro, num intervalo de tempo, se a gente somar tudo aí, de 7 a 8 dias. Isso trouxe para a gente um aprendizado de velocidade de tomada de decisão, de mobilização de recursos, mobilização de pessoas. Nós temos equipes hoje pelo Brasil inteiro, por ser uma empresa nacional, que ao longo desse último ano, eu tenho até receio de falar se especializaram, mas conviveram muito com a doença e aprenderam muito no tratamento de pacientes portadores da Covid-19. Então, a gente conseguiu, ao longo dessa crise de Manaus, mobilizar todas as nossas equipes para dar atenção aos pacientes manauaras, o que foi necessário. Mandamos pessoas de Fortaleza, Goiânia, Recife, Salvador, São Paulo, Ribeirão Preto, de todos os lugares do Brasil. Eu, pessoalmente, passei 13 dias em Manaus, acompanhando os trabalhos lá, e isso para nós foi bastante educador. Por mais que nós, como empresa, sempre primamos pela eficiência, pela velocidade, o trabalho lá pôde nos ensinar que, mesmo no cenário que nós trabalhamos, a gente podia melhorar. Abrir 120 leitos em 5 dias, acreditem que não é uma tarefa exatamente fácil, assim.
A Thaís deve entender também bastante disso, mas é uma quantidade de processos e de pessoas e de recursos necessários de serem mobilizados que foi bastante desafiador, mas com a nossa capacidade de resposta, com os times que nós tínhamos, com a logística que a gente conseguiu implantar, graças a Deus, em momento nenhum faltou recurso, em momento nenhum a gente deixou de oferecer ao nosso beneficiário o que ele precisava, com bastante trabalho, bastante empenho, mas no final foi muito prazeroso. Assim. Nós temos alcançado um resultado bem bacana lá na Praça do Amazonas, lá em Manaus. A gente fica bastante satisfeito com o trabalho que foi feito lá. E aqui para o Ceará, qual é a grande lição que fica? A grande lição que fica é, primeiro, porque os gatilhos que a gente observava, eles mudaram, porque a velocidade de crescimento da curva para Manaus ela foi diferente do que a gente vinha acompanhando. Então, aqui em Fortaleza, a gente está andando hoje na frente da pandemia, né? Lá a gente viu que, como a gente usou a mesma lógica da primeira onda, a gente precisou mobilizar recurso muito mais rápido. Aqui, a gente já sabendo, eu abro hoje 20 leitos de terapia intensiva, mesmo sem ter necessidade, porque eu vejo o comportamento da curva e eu sei que nos próximos 3 dias eu posso usar eles. E aí eu monto escala, boto equipamento, monto insumo, logística de farmácia, os processos internos, mobilizo tudo para a gente poder já andar na frente e, eventualmente, assim, a gente aprendeu que a gente antecipou mais ainda a necessidade. A gente tinha um nível de antecipação que precisou ser ajustado ali, o dimmer, sabe? A gente ajustou um pouquinho o dimmer para poder estar mais antecipado ainda. E, Thaís, pelo que eu vi aqui no teu currículo, você trabalhou por um tempo no Hospital Geral César Caos, aqui em Fortaleza, né? E foi responsável pela implantação do projeto Lean nas emergências. É Lean, né? É essa pronúncia mesmo do nome, né? Isso, Lean. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, né? Na questão da gestão da crise. Compartilhasse um pouco para nós essa tua experiência nessa iniciativa. Certo, Peri. O projeto Lean, eu costumo falar que foi um divisor de águas, tanto na história do Hospital César Caos, como na minha vida profissional. Então, é um projeto que existe atualmente, é um projeto do PROAD SUS, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A metodologia Lean, ela vem da Toyota, da indústria japonesa, tá? E ela vem sendo aplicada na saúde já há algum tempo, tem vários autores que já escrevem sobre Lean na saúde, inclusive verbalizando que parece que o Lean foi feito na saúde. Então, esse projeto, ele foi aplicado exclusivamente na emergência, foi um desafio muito grande, porque até então o projeto só tinha trabalhado com emergências clínicas, cirúrgicas, emergência geral mesmo, e a emergência do César Caos, ela é só obstétrica. E aí foi a primeira emergência obstétrica do estado do país, na verdade, a participar do projeto Lean. Nós tínhamos um problema crônico lá de superlotação de macas e num público muito específico, que é a gestante, né? A paciente em trabalho de parto ou uma gestação de alto risco, precisa de um monitoramento mais de perto. E a gente tinha um cenário bem caótico de superlotação. E aí, nesse contexto, a gente entrou no projeto Lean, recebeu consultoria da equipe do Sírio-Libanês e a gente está conseguindo manter os resultados. Agora, em maio, vai fazer 2 anos do fim da consultoria in loco. E a gente está conseguindo manter os resultados mês a mês. Tanto de redução de tempo de permanência, a gente reduziu 2 dias da média de permanência nas enfermarias, isso é muita coisa. A gente tinha aí 5 dias. Quando eu estou falando de uma maternidade terciária, reduzir 2 dias, quebrar muitas culturas aí, quase que centenárias, porque o hospital já tem quase 100 anos de existência. A gente conseguiu reduzir um indicador super importante, que é o loss com internação, que é um tempo de passagem dessa paciente, desde a entrada dela na emergência até a resolução da gestação e alta. Aliás, internação na enfermaria, a gente conseguiu reduzir isso em 55%. Isso aí significa essa paciente chegava a ficar 2 dias numa sala de parto,
né, aguardando um leito de enfermaria. E aí nós implantamos diversos princípios, além da redução de alguns indicadores, como eu já mencionei aqui, foram mudadas ideias, princípios, valores, culturas mesmo que existiam dentro da maternidade e que existem em muitas emergências. Uma delas que a gente bate sempre na tecla é que emergência não é unidade de internação, emergência é unidade de passagem, o paciente passa, resolve e ele tem que ir para o seu leito de enfermaria ou de internação, UTI, o que seja. Mas o lugar dele não é ali. Por que a emergência superlota? Porque o paciente que está na enfermaria não sai. Por que o paciente que está na enfermaria não sai? Por diversos fatores, barreiras culturais, demora no resultado de exames laboratoriais, problema com laudos de exames de imagem, problemas sociais, isso aí é muito comum dentro dos hospitais públicos. E aí o Lean trouxe para a gente uma das ferramentas que o Carlos colocou lá no começo, que eu não sei se eles utilizam com esse nome, que é o Daily Huddle. São encontros diários, 2 encontros diários, com pontos bem cruciais do meu pronto-socorro, que é monitorado e acompanhado pelo NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação. E ali a gente consegue visualizar como que está a minha emergência e quais são os gargalos para eu poder desafogar a minha enfermaria, dar saída desses pacientes. Então, são princípios da engenharia de produção. Para a gente chegar nesses resultados, a gente teve que utilizar aí mapeamento de fluxo de valor, diagrama de espaguete, diversas ferramentas que a engenharia utiliza para mapear o processo. Então, eu visualizo o processo que o paciente faz, que o profissional faz, desde a hora que ele entra no hospital até a alta, e só construindo esse caminho com a equipe que presta assistência, eu consigo visualizar quais são os gargalos. E aí a gente teve um resultado muito bom e que a gente está conseguindo manter, que é o mais importante. Conquistar o resultado é maravilhoso, mas manter aquelas conquistas é a parte mais difícil. E aí água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. É você fazer monitoramento de indicador e estar sempre atento. O indicador caiu ou subiu, houve alguma alteração negativa desse indicador, eu já preciso e se houve alguma alteração naquele processo que eu já tinha mapeado. O projeto Lean trouxe uma expertise para a gente no enfrentamento da crise. A gente consegue ampliar o nosso olhar, e ele é muito necessário, eu achei fantástico, 120 leitos em 5 dias, Carlos, parabéns, assim, vocês estão de parabéns mesmo, achei um resultado espetacular. Eu anotei aqui uma palavra que você falou, que foi a criatividade. A gente transformou nosso ambulatório em alojamento conjunto. O ambulatório não estava funcionando de forma muito reduzida. Para eu montar uma estrutura de campanha, o custo era muito alto. Então, eu uso a estrutura de campanha fazendo ambulatório, que é possível, que o paciente não fique internado. Peguei a minha estrutura de ambulatório e transformei em alojamento conjunto, mas a gente não fez isso em 5 dias. Foram 30 leitos em 10 dias, tá? Foi meu recorde, mas acho que eu vou conseguir chegar lá. E aí, então, assim, ser lean é ser enxuto, é enxugar processo, é ser assertivo, é ser diretivo, e isso é muito necessário no enfrentamento de crise. Paciente com síndrome gripal, quanto menos espaços do hospital ele circular, melhor. Então, qual que é o objetivo dele aqui? Ele está grave? Vai direto para a unidade de internação. Tem que ter fluxo separado para atender paciente grave, paciente crítico, chegou em franca angústia respiratória, está com síndrome respiratória aguda grave. Quem está na minha porta precisa olhar para esse paciente e reconhecer que ele está grave, entra direto. Esse paciente não vai passar por acolhimento, consultório, para depois chegar na internação. Pacientes que vêm em busca de atendimento que pode ser resolvido na unidade básica de saúde, precisa ser feita a contra-referência. E a gente tem que fazer esse exercício junto com a equipe. Por que eu tenho que coletar SUAB, por exemplo, que é o exame padrão ouro aí para diagnóstico de COVID? Muitos pacientes procuram um hospital para simplesmente fazer um exame de COVID. Aqui em Fortaleza tem vários pontos de coleta de RT-PCR. Então, recebe esse paciente, acolhe ele, orienta ele a procurar outro. E assim a gente vai organizando a demanda que vai chegando. E isso, sem dúvida, para planejamento de catástrofe é muito válido. Organizar a demanda que chega, ter fluxos bem definidos,
ter meu controle interno de taxa de utilização de equipamentos e equipamentos de proteção individual, a percentual de ocupação dos leitos, como que estão os meus leitos, onde estão esses pacientes. É uma logística muito, muito grande, mas é muito, muito gostoso também trabalhar com planejamento de crise. Lean é legal, né, Thaís? Porque Lean, mais do que um projeto ou um processo, é uma filosofia, né? O problema do Lean é que quando você aprende ele, você nunca mais vai se voltar a ser a mesma pessoa. É verdade. Lean é uma metodologia, né, como a Thaís citou aí, que mais que metodologia é uma filosofia, e grande parte do que a gente faz no dia a dia vem desse conceito, sim, Thaís. Você perguntou os rótulos diários, todos os conceitos de mapeamento de processo, de fluxo de valor, tudo isso vem do conceito Lean, né, que na saúde é importantíssimo. A gente precisa muito, eu costumo brincar, eu sou médico de formação, sou cirurgião do aparelho digestivo, sou, não sei ainda, mas depois que eu aprendi essa questão aí do Lean, eu me apaixonei por isso e ficou. E tem só um conceito do Lean que eu acho que é legal, que é o nome do maior instituto de Lean hoje no mundo, que chama Kaizen, que é, além de tudo, que ela falou que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, a gente, além de rever todos os processos, o Lean exige de nós, gestores, uma humildade enorme de entender, mesmo quando a gente atingiu aquele objetivo, a gente tem que entender que ainda vai existir oportunidade da gente fazer melhor. O tempo inteiro, eu brinco que eu sou satisfeito sempre, conformado nunca. Então, eu sempre vou buscar alguma coisinha que pode ser, alguma melhoria que a gente pode fazer, e muito disso vem do aprendizado com essa filosofia aí, Lean. Joia. A Thaís mencionou a questão de indicadores, né, a importância de indicadores para essa gestão. Falando na parte epidemiológica, né, a epidemiologia, como é que esses indicadores podem se tornar trunfo para constatar problemas e aprender a solucioná-los, até no sentido de se estabelecer uma boa comunicação com os usuários, a população, no caso, né? Como é que vocês enxergam isso? Thaís, primeiro, por favor. Levi, partindo do princípio que eu não mensuro, eu não consigo melhorar. Então, eu preciso ter indicadores diversos aí, de tempo, de ocupação, de utilização, para que eu consiga visualizar e implementar melhorias. Então, o princípio basilar é que eu não mensuro, eu não consigo melhorar. Então, é fundamental, é imprescindível trabalhar com o indicador para fazer um bom planejamento e gerenciamento de situações de crise e sem crise. Aquilo que eu não consigo mensurar para melhorar, eu também não vou conseguir planejar, porque o meu farol ele precisa estar aceso nas situações que eu vou precisar dedicar mais atenção. E esse farol são números que eu vou ali elencar como principais para eu trabalhar. E até complementando, Peria, acho que muito do que a Thaís falou é que, além dos indicadores, a gente tem que saber separar os tipos de indicadores que nós estamos vendo. Então, classicamente, nós temos indicadores de processo e indicadores de resultado. E eu vou usar um exemplo aqui para te dar, porque, às vezes, se a gente inverter como a gente olha para cada indicador, isso pode prejudicar o processo de decisão. Eventualmente, eu olho para o número de internações diárias, por exemplo, de um paciente com Covid. Só que se eu fizer o número de internações diárias para um determinado sistema de pacientes que ficam internados 3 dias, é uma coisa. Agora, se eu olho isso para pacientes que ficam internados 8 dias, é outra coisa bastante diferente. Então, entender que esse número que a gente está olhando de internações, ele é a pontinha de um iceberg muito maior, que tem que ser colocado dentro de um contexto, e que talvez o indicador para a gente olhar é o número de atendimentos versus tempo médio de permanência, ou vezes tempo médio de permanência, porque isso mostra a densidade de trabalho que está entrando no teu sistema. Mais do que, eventualmente, um dia você achar que entrou 30 pacientes, mas às vezes você ter 7 dias entrando 10 é muito pior, porque eles vão ficar 7 dias internados. Então, aquilo gerou um acúmulo de trabalho no teu sistema, que você vai ter que modificar ele para poder absorver se você não tiver a capacidade adequada para isso. E todos esses termos que eu falei, de capacidade, são medidas que a gente tem que fazer para poder acompanhar.
E muito importante saber valorizar qual a medida que vai estar diretamente relacionada ao desfecho que você objetiva. Se o teu desfecho é melhor resultado assistencial, a gente sabe que isso está diretamente relacionado à alocação correta, no leito correto, no tempo correto. Porque se esse paciente ficar no leito de emergência mais tempo do que deveria, que é, enfim, 6 a 12 horas, ele vai ter um resultado pior, porque a assistência piora, porque aquela unidade não está voltada para dar o tipo de assistência. Então, você tem que o tempo inteiro estar medindo a taxa de ocupação, o tempo médio de permanência, número de entradas, para você tentar entender, naquela equação, como que você vai ajeitar o teu sistema para responder, tendo em vista que seu objetivo é o melhor resultado assistencial. Isso aí, só complementando, Carlos, o IHI mostra que a cada 12 horas a mais que o paciente passa na emergência, o risco de mortalidade aumenta em 50%. Então, realmente, essa equação que a gente precisa fazer desses indicadores que você falou é uma coisa que eu repito com muita frequência, que não é o número pelo número, é o que está por trás daquele número, o que eu vou fazer com aquele indicador. Isso aí é monitoramento contínuo, é diário, é para sempre. Porque às vezes a gente interpreta que o número de internação está caindo e o problema está resolvido. Não está. Tem uma ocupação gigantesca no teu sistema lá, te exigindo um trabalho enorme, e aquela sinalização é só o seguinte, ó, parou de subir, ou talvez não. Então, assim, ó, está subindo menos. Então, você tem que ajustar, mas não é que o problema está resolvido. Você tem que só fazer de novo o ajuste para absorver uma demanda que se modificou. E especificamente em emergência, vale também para aquele conceito de, mas os leitos estão vazios, por que eu vou agilitar as minhas altas aqui na enfermaria? Porque emergência é porta aberta, então a qualquer momento eu preciso... o leito da emergência ele tem que estar vazio mesmo. O da internação também, de preferência, mas assim, se o da emergência está vazio, exatamente, meu coração deve ficar tranquilo. Eu preciso trabalhar para... Oi? Pode continuar. Com você, só. Eu pensei que você tinha falado alguma coisa. Então, assim, eu preciso trabalhar para que o meu leito de emergência fique vazio. Resumindo aí o que o Carlos colocou, é ver o que existe por trás desses números. Perfeito. Gente, a gente está se aproximando do final do nosso debate e eu queria, então, pedir as considerações finais de vocês, né? Se ficou faltando alguma coisa que vocês queiram acrescentar, né, ao nosso bate-papo, para a gente poder finalmente se despedir dos nossos internautas, ouvintes e telespectadores, enfim. Você primeiro, Carlos, por favor. Queria agradecer a Thaís, foi super rico. Para mim, sempre é um ponto de aprendizado, essa troca de experiências. E eu queria muito chamar a atenção para esse processo de planejamento. Talvez culturalmente, o nosso país nunca trabalhou para que a gente se preparasse para o pior, né? Apesar da gente ter diversas experiências. E o convite é que todos nós, todas as instituições, todos os órgãos públicos e privados engajem nessa tarefa de planejar, pensar no pior. Nós somos um povo otimista por característica, mas precisamos acreditar que o ruim também acontece, né? O pior também acontece. E se a gente estiver preparado para o pior, se a gente tiver planejado, tiver os recursos providenciados ou pelo menos já contratados, a gente consegue responder. E quem sofre menos é a nossa população, é o nosso beneficiário, enfim, são as pessoas que dependem dessas ações para que as coisas aconteçam. Obrigado, Pedro. Obrigado você, Carlos. Thaís. Quero agradecer também pela troca aí de ideias, Peri, pelos questionamentos bem instigantes, pelo Carlos, por tudo que foi colocado aqui. Eu compartilho da mesma fala, sempre é um aprendizado muito grande, essa troca de experiências, ou público ou privado. Os dois setores, eles lidam com vidas, são pacientes que nos procuram, e nosso principal objetivo é garantir a segurança e que esse paciente retorne com saúde para o seio da sua família. Então, é só reforçar tudo isso que já foi colocado para os gestores dos serviços de saúde, para todos os profissionais de saúde, para que eles também vistam a camisa da gestão, se enxerguem como líderes ali da ponta. Isso contribui muito para o trabalho do gestor, que
faz a gestão de fato, mas que esse profissional da ponta também se enxergue como uma liderança e contribua para que esses processos que a gente citou aqui de planejamento, eles aconteçam da melhor forma possível. Então, se o gestor planeja, mas o colaborador não contribui, não executa, a gente não consegue caminhar, né? Então, é contar, de fato, com todos os profissionais de saúde que estão na ponta, que estão na gestão. Passou um ano, e apesar de ver que muita coisa foi aprendida, como já mencionei aqui, a gente também enxerga falhas que precisam melhorar. Essa questão do otimismo do brasileiro, ele é uma coisa bem alarmante, né? A gente, mas vai ficar tudo bem, vai passar. Então, a pandemia começou e a gente achava que ia durar alguns meses, e a gente já está quase um ano nela. Então, o que nós, de fato, aprendemos? Nós estamos aí com as vacinas, estão esperadas vacinas. Há quanto tempo se fala que vão chegar vacinas? O que foi feito em termos de planejamento para aquisição de insumos para aplicar essas vacinas? Se a gente tivesse, talvez, um plano mais bem elaborado de imunização da nossa população, a gente não tivesse um percentual tão baixo hoje de pacientes e de profissionais e de pessoas imunizadas, né? Então, nós fomos o país pioneiro no Programa Nacional de Imunização, quando a gente teve um surto de sarampo na década de 70. Então, o Brasil sabe trabalhar com imunização. Mas o que se aprendeu de planejamento em um ano quase de pandemia? O que ficou? Quais são as lições que ficaram? Então, é planejamento para, de fato, esperando que as coisas fiquem bem, com o otimismo que é peculiar do brasileiro, mas sempre priorizando a segurança do paciente, sempre priorizando segurança em todos os processos, também para resguardar a vida dos profissionais de saúde, e com foco no usuário. Sempre que o centro das nossas atenções ele seja o nosso usuário. Muito obrigado, Thaís. Obrigado a todos, aos participantes, né, aos convidados, pelas dicas valiosas. E é isso mesmo, Thaís. Otimismo é essencial, mas otimismo sem colaboração coletiva transforma a nossa missão aqui para debelar esse vírus no país muito, muito mais complicado, né? Gente, obrigado mais uma vez. Estendo os agradecimentos à audiência, tá certo? E deixo o meu até breve, desejando, como sempre faço, saúde a todos. Abraço e até mais. Tchau, tchau. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Apvida, saúde pra valer. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.